Bom dia a todos, alunos, treinador da SK. Bom dia, Marco. Bom dia. Preparamos essa aula maravilhosa para todos vocês. Marco, quem é você? Eu sou mestre em biociências, tenho estudado aí com profundidade os terpenos, né? Os terpenos são antioxidantes, anti-inflamatórios naturais, bem conhecido aí como óleos essenciais, né? Tem sido utilizado por uma série de profissionais da área da saúde, da área da estética, de comportamento humano, de comportamento animal, né? Então, como eu conheço o Glauco, né, sei que ele trabalha aí, tem bastante trabalhos com cães, com gatos, né, até mesmo com lobos. A gente decidiu aqui conversar um pouquinho. Novidade é lobo, novidade é lobo. É novidade? Isso não é frequente, é novidade, Marco. Poderia ter comentado? Pode, normal, vamos embora. E o Marco, a gente preparamos essa aula para falar como se utilizar em cães agressivos, filhotes, no treinamento preventivo ou até mesmo cães adolescentes que estão causando dentro do seu apartamento ou dentro da casa. Para os alunos aprenderem que esse coadjuvante no tratamento focado lá em trabalhar todo o sistema da casa, dono e cão, vai ajudar muito. Falando sobre preventivos de filhote, o filhote saiu do canil, ele se desligou da mãe e dos irmãozinhos, chegou no apartamento, novidade. O que ele vai estar fazendo, Marco? Ele vai estar causando, ele vai estar lá o tempo todo mordendo as coisas, porque eles são mamíferos como nós, né? Sim. E toda a ansiedade, todos os estresses estão focalizados na boca. Nós, quando estamos ansiosos ou estressados, pegamos uma tampinha de caneta e mordemos, pegamos a unha e mordemos. Então, a vida dos filhotes e dos cães é expressar as suas necessidades internas na boca. E esses óleos vão ajudar como nisso, Marco? Pode explicar para nós? Posso sim. Então, a gente tem os óleos, né? Eles começam assim pelo próprio óleo, né? Sim. O óleo ele é extraído de casca, resina, semente, flores, né? E a gente tem 3 formas de utilizar no nosso dia a dia, né? A primeira forma é o modelo aromático, né? Tá. Inspirou, em 20 segundos que a gente inspira o óleo, ele já está no nosso sistema límbico, que a gente chama, né? Uhum. O sistema límbico ele é muito relacionado com as nossas emoções, com os nossos padrões de comportamento, com memórias que a gente tem. Então é esse sistema que a gente consegue acessar através do olfato, né? Está muito ligado ali com o nosso sistema límbico. Então, para os cãezinhos, esse vai ser o primeiro forma que a gente consegue acessar ali situações assim de raiva, de agressão, de inquietude, de ansiedade e até mesmo de medo, né? Porque muitas vezes eles estão agitados, porque estão longe, né? Tem essa sensibilidade, tem esse medo do mundo novo. Do mundo novo, ele passa por um processo de sensibilização aonde você vai aplicar os óleos essenciais. Você vai estar colocando na caminha, uma gotinha na caminha, e você vai colocar na caminha e vai colocar uma música relaxante também, então você vai emparelhar. Você pode também fazer 3 apresentações para você acalmar o filhote. Você pode estar usando o óleo na caminha com a música e também o Kong recheado para ele ter uma lambição prolongada. Você pode fazer essa combinação, tá, Marco, para o filhote. E o óleo, falando sobre o sistema límbico, né? Explica como mamífero, como que o nosso cérebro é dividido e a gente também coloca para os cães, que o sistema límbico, como que esse óleo internamente ele vai estar entrando pelos receptores. Explica um pouco mais sobre isso. Tá bem. Então, o que acontece, né? Nos mamíferos a gente tem a barreira hematoencefálica, né? Que é o nome. É uma barreira que ela vai proteger o nosso sistema nervoso, né? Então, até quando a gente está falando assim de fármacos que vão ter alguma atividade no sistema nervoso, Sim. Geralmente são fármacos bem específicos, né? Que eles precisam passar essa barreira para ter alcance no sistema nervoso. Justamente aí até para a saúde humana, os fármacos
geralmente tem uma característica aí de ser um fármaco um pouquinho mais forte para conseguir passar essa barreira, justamente porque a função da barreira é proteger o sistema nervoso. Sim. Aqui o que acontece, como é um sistema natural, orgânico, né? Naturalmente ele já tem essa capacidade de permear a barreira. Então, vamos lá. O filhote, ele tá ansioso demais, ele tá estressado, então vai subir o cheiro, né, pelas narinas, né? Isso. Aí os receptores, aí vai lá pro bulbo olfativo dele. Perfeito. Correto? E lá ele consegue penetrar essa barreira, é isso? Consegue penetrar. Tá. E aí ele acaba tendo funções ali no sistema nervoso de relaxamento, né? Tá. Ele vai auxiliar também na questão assim hormonal, né? Em relação a hormônios do estresse, como é o caso do cortisol. Tá. Né? Tá. A gente tem também influências nos receptores GABAérgicos, né? Tá. Que estão relacionados com momentos de estresse, até mesmo de... Vamos lá, o filhote está lá, então ele está sem estímulo no dia dele, Isso. sem enriquecimento ambiental, sem uma atenção direcionada do tutor. Aí vai acontecer o quê? Você vai estar usando óleo essencial, ele subiu lá, e aí ele fez uma função, né? Ele fez ele agiu, né? No Sim. sistema límbico do filhote. E aí esse sistema límbico do filhote, por ele estar no estresse, é porque a parte hormonal foi lá dando um comportamento repetitivo. As neurônias, os neuros, né? Eles não estão tendo estímulo porque está pobre o ambiente. Então não está fazendo o quê? Não está liberando as sinapses, porque quando tem a experiência de fazer o encontro dos neuros, vai acontecer o quê? Você dá a experiência, libera e busca uma nova experiência. Voltou, tem a experiência, libera e sai procurando, tem experiência e libera. Quando a gente tem o comportamento que não tem estimulação, vai existir o quê? Vai existir o encontro delas, aí vai ter a sinapse, aí vai começar a gerar estresse, aí vai acontecer o quê? Por não ter a estimulação dos hormônios do prazer, né, que fazem o cortisol ficar no equilíbrio, vai acontecer o quê? Vai ter estresse, aí nesse estresse vai ter manifestação, que são as latidos do filhote, destruição dos móveis, ele vai ficar irrequieto, como o Marco falou. E aí a função dos óleos essenciais é subir e dar uma experiência na nossa linguagem, né, Marco? De tranquilizar. Isso. E aí esse tranquilizar vai fazer essas sinapses que estão lá se chocando, vai fazer o quê? Vai ter a liberação delas. É Pode continuar. justamente isso, Glauco. Então a gente consegue um desbloqueio, né? Desbloqueio. Daquele padrão que as famílias estão presenciando, né? E aí os bichinhos, eles vão ter essa sensação de relaxamento, de pertencimento, né? Uhum. Então eles vão se sentir ali parte, né? Do espaço do lar, né? Do espaço que eles vivem. E esses sintomas assim de irritabilidade, de muitos latidos, né? Possivelmente até destruição, eles vão ser mais amenos. Né? Tá. Então é característica de alguns óleos eles terem essa atividade que a gente costuma dizer que é uma atividade sedativa, né? Uhum. É sedativo organicamente, né? Naturalmente. Olha só aliviando. o ponto que ele falou. O pulo do gato, que os óleos eles vão ajudar você que trabalha com cães em uma creche, ou que você precisa até mesmo fazer uma viagem com o seu cão, ou o seu cliente, ele programou de fazer uma viagem, ou o seu filhote, ele tem fobia de andar de carro, ele passa muito mal por medo, né? Ele fica desesperado, ele vomita ao andar de carro, ou ele anda dentro do carro latindo muito nas viagens que você vai estar fazendo de final de semana para sua casa de campo. Então, todas essas dores que as pessoas sofrem, aqui é uma forma de você sedar de uma forma natural e buscar a tranquilidade do seu filhote. Isso mesmo. E olha que interessante, Glauco. Além desse uso assim para a questão comportamental, né? Sim. Da gente estar levando um estímulo, da gente estar levando uma ferramenta, tanto para as famílias quanto até para o próprio animalzinho,
a gente tem outras funções que a gente consegue trabalhar com os óleos, né? Na sua questão tópica, que seria quando a gente dilui o óleo e passa, né, na pele do bichinho, a gente pode controlar questões de dermatites, de pulgas, de carrapatos, né? Então, o animalzinho vai viajar com a família, é um espaço ali mais rural, tem o risco de carrapato, né? É que agora está tendo a febre do... Febre maculosa, né? Maculosa, desculpa. A febre maculosa do carrapato, e isso gerou um pânico nas pessoas. Sim. E como que funciona? Você passa e tem algum... Qual o odor que tem, que o carrapato, quando ele vai ter contato, que circula na corrente sanguínea do cachorro, que faz o carrapato não ficar, né? Olha que interessante isso, né? Então, os óleos essenciais, que eles são os terpenos, como eu sou estudioso aí das plantas também, né? A gente vai entender o mecanismo que as plantas produzem os óleos, né? E é um mecanismo de defesa das plantas e de resistência ao estresse. Então, as plantas, elas vão, alguma delas, né, produzir os óleos essenciais em situações que elas se sentem ameaçadas, né? Então, por exemplo, seria algum inseto que chega na planta, alguma larvinha. Entendi. Começa a produzir esse aroma para quê? Para espantar o inseto. Olha que sacada, meu. A natureza oferece tudo e a gente só tem que saber direcionar, né, Marco? Já é um conhecimento, né? Então, o melaleu, que ele é bem utilizado, experimenta um pouquinho o aroma dele, Glauco. Ele realmente é eficaz para espantar alguns insetos. Carrapato, pulga. Como o carrapato, né? Além disso, a gente tem as situações de estresse das plantas onde elas estão numa condição climática desfavorável, vamos dizer, né? Elas têm pouca água no ambiente, ou possivelmente elas têm muito sol, mais do que deveria. Isso gera um estresse para a planta, e aí, para se proteger desse estresse, eles acabam aí produzindo os óleos essenciais. Então, na verdade, uma ferramenta aí que a própria natureza nos dá, que a gente costuma dizer que é um presente da terra, né? E a gente sabendo utilizar ela de forma adequada, a gente consegue uma série de benefícios, né? O Glauco comentou também em casos de viagem, que possivelmente o bichinho pode ficar um pouco enjoado, né? Ter aquela sonolência. A gente também tem ferramentas aí para controlar o enjoo. Sonolência não, eles provocam os vômitos, né, o enjoo. Sim. Ou alguns cães, eles ficam muito estressados e latem a viagem toda. Fica com aquela sensação de pavor, né, um pouco. De pavor, como se fosse um pânico no cachorro. A gente consegue identificar ali, se for uma questão física, às vezes, do desconforto, né? O cachorrinho fica enjoado porque o carro balança. Isso. Porque tá um barulho estranho, né? Sim. A gente consegue identificar e oferecer a melhor ferramenta, né? E a ferramenta você estaria para esse cão que sofre por enjoo, você estaria fazendo o uso da ferramenta de que forma? Você colocaria na caminha, ou na caixa, ou no ambiente através de um difusor, para ele estar tendo contato um mês antes, uma semana antes, 15 dias antes, no antecedente, né? Certo. Fazendo ela entrar no antecedente. Quantos dias antes você aplicaria? Olha, eu acho que um dia antes já seria muito bacana. Um dia? Um dia antes da viagem. A gente tem uma forma aí bem bacana de utilizar na forma tópica, né? Em caso de enjoos, a gente pode, se for um animal adulto, a gente já pode massagear aqui na boca do estômago do animal, né? O óleo essencial diluído com óleo de coco, numa concentração própria, de acordo com o tamanho do animal, né? Então você tem que ver o tamanho do animal e você faz essa diluição. Isso. Aí você vai e passa na boca do estômago. Na boca mesmo. do estômago. Isso. Em forma de uma massagem. Isso. Como se fosse uma loçãozinha, né? E aquilo ali já vai deixar o estômago dele mais protegido ali contra alguma questão emocional. O uso pelos difusores durante a viagem vai fazer bem para todo mundo, né? Tanto para os bichinhos quanto para a família. Colocar no ar-condicionado ou colocar no próprio difusor? Isso. A gente tem alguns difusores, Glauco, que são próprios para isso, são difusores portáteis. Eles vão aguentar aí 6 horas, né? Coloca no carro lá durante 6 horas o portátil, aí ele fica agindo o tempo todo. Isso. Muito bom.
Para o uso dos animais, principalmente os de pequenos porte, né, a gente vai recomendar na primeira hora. Tá. Então, a primeira hora de viagem pode utilizar, depois convém diminuir um pouco, né, desligar, abrir um pouco o vidro, né, o animal vai se ambientar um pouquinho e, querendo ou não, se for uma viagem um pouquinho mais longa, a gente repete aí esse movimento. Muito bom. É uma aula, pessoal. Agora, você vê como que a natureza é perfeita. Eu fiz uma pergunta, né, falando sobre pulga e carrapato, aí ele trouxe já sobre as plantas, porque a planta libera uma essência, um cheiro para manter afastado os insetos. Tá? Você vê que sensacional. Agora, falamos um pouco sobre filhote, entramos um pouco no comportamento de cães que passam por estresse para provocar o enjoo e também um pico muito alto, né, de estresse com latição, com tédio mesmo, né? Explicamos por cima como funciona a ideia da sinapse quando tem o cortisol, né? Então vamos falar um pouco agora sobre cães já que não são filhotes, são adolescentes que estão causando muito, mordendo muito, e o casal trabalha, vamos criar aqui uma ideia que o casal trabalha o dia todo, eles estão dando atividade para esse cachorro ou para essa cachorra e mesmo assim não está adiantando. Certo. Tá? Aí teria que usar um produto que faria um efeito de tranquilizar mesmo. Qual que você recomenda desses? Olha, a gente tem, como são os animaizinhos, né? A gente sabe que muito provavelmente se a gente passa na pele, o animal ele vai ter costume de lamber, né? Sim. Então a gente vai trabalhar sempre com os óleos que podem ser comestíveis, né? Tá. A gente já sabendo que... Ó, que importante. Que são os animais, eles vão querer sentir, experimentar, é a primeira reação que eles vão ter. E eles mesmos, eles trazem respostas pra gente, né? Uhum. Você vai perceber que os gatos, os cachorros, eles têm um perfil único. Então, às vezes, por exemplo, o que dá certo para um animalzinho pode não dar certo para outro animal. Tem que testar. Tem que testar, né? E você apresentando os óleos para ele, você mais ou menos já vai ver a reação do seu cachorro, né? Um óleo que dá muito certo aqui pro que a gente já tem trabalhado é o óleo de tangerina, né? Tangerina. Ele tem atividades ansiolíticas, ele tem atividades sedativas, né? Se tratando de uma fruta, né? Super tranquilo, a gente diluir o óleo numa concentração bem baixa, né? Justamente aí para atingir animais de 10 a 15 quilos ou até mesmo de 6 quilos, né? A gente, tendo isso em mente, a gente faz uma diluição e pode possivelmente até colocar um pouquinho na água para ele beber, né? Geralmente também as famílias elas chegam do trabalho um pouco cansadas, né? Com a rotina do dia a dia. É uma prática que também vai trazer benefícios para a família toda, né? Então eles podem utilizar de forma aromática, pode passar um pouco no pescoço, o animal vai convivendo ali com aquele aroma, dá um pouco de atenção para o cachorro também, né? Uhum. E assim a gente vai entrando em contato com esse óleo. Eles funcionam, Glauco, como uma farmácia natural, né? Farmácia natural no mundo externo para a farmácia interna nossa, né? E também dos animais. Por quê? Porque os cães, eles têm neurotransmissores, então eles têm que ter atividade física para endorfinar. Tendo essa atividade física para endorfinar, você aumenta a serotonina, tá? Tem que ter também a dopamina, que é os treinos que você faz com recompensa na aula ou até mesmo numa brincadeira ou numa estimulação através do EA, quando você tem ali petisco, ração no dispenser que vai liberando, ele está trabalhando o cognitivo dele, que também vai fazer ele pensar, se manter mais relaxado. Tem também o GABA, que também vai equilibrando tudo isso para fazer a noradrenalina não ser acionada, porque ela é a linha de frente dos hormônios do estresse, que seria a adrenalina e também o cortisol. Falando sobre cortisol, né? O cortisol, ninguém vive sem cortisol. Só que o grande segredo para quando você vai desenvolver um trabalho de comportamento
humanos e também animais, cães especificamente, que é o conteúdo, e também gato, né? Você tem que fazer esse cortisol nunca subir. Então a noradrenalina já está te avisando, olha, a gente está sendo atacado, eu vou ter que avisar lá que está atrás de mim as minhas sombras, que são a adrenalina e também o cortisol. E se manter esse ataque de estresse, o cortisol vai lá em cima. Indo lá em cima, você tem que buscar esse recurso que é maravilhoso, que a natureza já oferece para fazer esse cortisol diminuir. Diminuir para o nível saudável. Eu não sei se já aconteceu, Glauco, de você pegar às vezes algum animalzinho que tem dificuldade de responder aos seus comandos, né? Sim. Então você está ali num processo de aprendizado com o bichinho, ele não presta muita atenção, ou é muito brincalhão, ou em pouco tempo ele perde a atenção, né? E você tem esse trabalho de resgatar, né? Possivelmente, se o adestrador, né, se o veterinário já tem essa dificuldade, imagina para a família que às vezes não tem o conhecimento das ferramentas, né? Uhum. Aí com os olhos a gente tem uma forma de relaxar o sistema nervoso do bichinho, de forma que ele consiga concentrar a maior parte da energia dele, da atenção dele, né, no dono, no adestrador. Criar a conexão, que é um método que eu aplico, né? Eu aplico o método conexão trabalhando a água, trabalhando a brincadeira, trabalhando a comida, trabalhando o jogo, que é o brinquedo. Isso que eu estimulo no método. E esse óleo você aplica de que forma? Difusor, na caminha, na água. Quais são os meios que você massageando? São 4, isso, né? Isso. Já te falei. Tem mais algum meio que você também aplica? Para os bichos a gente vai mantendo esses 4, né? Que poderiam ser um uso aromático, né? Através de difusores, colocando uma gotinha na cama. Hoje se fala muito também sobre colares difusores, né? Os donos gostam bastante. Até mesmo para um passeio rápido na praça, né? Levar o cachorro para... Você pode passar então na coleirinha dele, quinta forma. Você passa na coleirinha e deixa na coleirinha. Até mesmo para espantar questões ali de pulga, né? Bichinhos de outros animais também. Você pode estar colocando aquele que espanta pulga, carrapato, você pode colocar na própria coleirinha. Na própria coleira. Ou até se o animal tem um comportamento agressivo em contato com outros, né? Quando, imagina só... Reatividade, né? Em casa é um animal tranquilo, mas quando encontra outros bichinhos, ele apresenta esse comportamento agressivo. Então esse é o caso que a gente pode utilizar a coleira aromatizadora, né? A gente vai deixar ali um aroma mais confortante no momento que ele está em contato com outros bichos. Então, vamos lá, estou só traduzindo sempre, tá, Marco? Perfeito. O que o Marco está querendo mostrar é que o óleo, ele é uma ferramenta que vai emparelhar, que vai combinar. Quando esse cachorro já tem um histórico de ser reativo nos passeios com outros cães, ele vai estar fazendo um movimento, uma mudança comportamental através do óleo que vai estar na coleirinha, que vai deixar ele num estado sedado de uma forma natural, que vai fazer ele diminuir o cortisol dele de uma forma natural para os passeios começar a existir uma mudança. É isso que o Marco está passando, que consegue fazer também essa alternativa para buscar mudança no comportamento desse cão que é reativo. Correto, Marco? Correto. É muito educacional, né? Contar com essa ferramenta. Educacional. Porque a gente vai estimular ali o bichinho para os momentos do dia dele, né? Então, no passeio, possivelmente às vezes no momento de dormir também, né? Aí colocar na cama vai funcionar muito bem. O modo tópico, que é o modo que a gente passa o produto na pele diluído, né, no óleo de coco, ele é muito bom também. Em menos de 1 minuto, esse produto que a gente passou na pele, ele já está na corrente sanguínea do bichinho, chegando ali no estômago, possivelmente nos rins, ou até mesmo trazendo aí benefícios para o sistema imunológico, né? Então, em casos assim, que o cão, o gatinho está apresentando assim, uma queda de energia, está meio para baixo, possivelmente tem alguma questão de saúde, essa ferramenta aqui, ela vai começar a ser utilizada cada vez mais assim, né, para otimizar a vida
né, a saúde. Gato bravo, gato estressado, precisa ir para o veterinário, é sempre aquele estresse. Pode também estar utilizando para fazer ele se manter mais calmo para a saída do veterinário, para consulta ou para vacinação ou algo que seja. Os óleos essenciais, ele consegue fazer essa mudança comportamental do gato? Maravilhoso, consegue sim. Então imagina só, o seu gato está acostumado já no momento de dormir, né? Colocar um pouquinho às vezes do alecrim, um pouquinho da lavanda para ele se acalmar. Ele já conhece aquele aroma, né? Ele está acostumado, é algo familiar para ele, né? Se for utilizado num momento aqui que possivelmente possa gerar um estresse, né? Que é o momento de ir até o veterinário, com o aroma, com certeza você está levando uma memória olfativa para o bichinho, né? Então você está fazendo ele se reconectar com momentos de calmaria, de tranquilidade, né? Mesmo parece que eles sentem, né? Mas eles sabendo que vão para o veterinário, com o uso dos óleos, você pode ver que eles vão ter uma sensação um pouquinho mais confortante. Não só indo para o veterinário, se o gato está destruindo, arranhando os lugares errados da casa, você também pode estar utilizando isso, tá, pessoal? Um outro ponto também é cirurgia. Vai ser feita uma cirurgia no cãozinho, ele vai passar por um procedimento sedativo através de uma anestesia. Certo. Isso ajuda também? Ajuda. Aí o que a gente poderia falar bastante, né, seria o óleo de copaíba. O óleo de copaíba ele tem ação cicatrizantes, né? Ah, legal, para cicatriz. Isso. Pós-cirurgia. Pós-operatório. Pós-operatório vai auxiliar na recuperação do bichinho, né? Realmente também vai agir em outros tecidos ali melhorando, né? Tá. E aí, dependendo do problema que o animal teve, a gente também consegue muitas vezes uma sugestão específica para o problema, né? É um problema nos rins, é um problema no estômago, no intestino, né? Dependendo, a gente consegue também aplicar esses óleos em conjunto com o veterinário de confiança. Cão hiperagressivo, agressividade, já mordeu já 4 pessoas numa casa, ninguém mexe, é um Rottweiler. Você vai estar utilizando isso na água, certo? Tá? E como que você consegue validar se o ponto, a formulação tá dando certo nesse cão? Exemplo, se alguém se aproxima do portão, ele avança e enquadra, aborda a pessoa ali, fica querendo demonstrar agressividade. Certo. Aí o proprietário, o tutor, vai começar a jogar o óleo na água para ele estar tomando, tá? Vai ser o meio que ele vai estar mexendo, porque ele nem aceita mexer nele. Certo. Tá? Como que você vai estar validando se está funcionando ou não? Nessa aproximação que você vai fazer no portão, ele estando mais tranquilo, ele não mais focalizando o olhar em você, seria dessa forma, ele não tendo mais esse gatilho de te enquadrar ali, isso funcionou, ok? E se não funciona, o que você faz? Você vai mudando a formulação para você acertar o ponto, Marco? Isso, a gente tem algumas opções disponíveis, né? O que a gente faz o óleo essencial, ele é um produto super concentrado, tá? Né? Ele é, às vezes, por exemplo, 30 vezes mais concentrado do que um chá que a gente toma, né? Sim. Então a gente vai trabalhar principalmente com a segurança primeiro, né? Tá. A gente vai testando possibilidades com o bichinho e vendo qual que é a resposta que a gente tem para esse estímulo. Até acertar. Até acertar. E aí a gente, dentro do leque de opções que a gente tem para trabalhar com os gatos, os cachorros, a gente vai vendo o que adequa melhor para aquele indivíduo, né? Que a gente tem substâncias aqui que, como é o caso do frankincense, né? Que também pode ser utilizado para os animais, que é um neuroprotetor muito bom, com muitas evidências científicas publicadas, né? Então, nesse caso, por exemplo, seria um teste que eu indicaria para um animal que é um pouco mais agressivo, que apresenta aí, como é que eu vou dizer, comportamentos aí muito indesejados, né? O frankincense seria uma possibilidade de trazer um pouco mais de harmonia. Tá, de fazer esse estado sedativo mais natural para esse cão que ele é super agressivo. Isso. Tá. Agora, o lobo, o Wolf Dog, ele vai voltar para os Estados Unidos daqui a um mês. Ele poderia começar a estar utilizando isso? Poderia. A gente consegue levar tanto para os Wolf Dogs, né? A gente consegue levar também
para bovinos, para equinos, né? Então os animais eles podem ter esse benefício natural. Muito bom. Marco, mais alguma informação que você quer passar para eles? É basicamente isso, pessoal. É um bem-estar aí para a vida das famílias também, né? O pessoal que utiliza com a gente gosta bastante. Os bichinhos colhem esses benefícios também, pouco a pouco. E a gente consegue aí melhorar as questões emocionais e físicas também, né? Acontece bastante, né? As preocupações, leva no veterinário, traz de volta, vai numa viagem, às vezes volta, né, com um carrapato. Então é uma ferramenta aí natural, que é mais importante, né? Com menos efeitos colaterais e que agrega bastante para a rotina das famílias. Muito bom. Muito obrigado, Glauco, por essa aula contigo. Para vocês, alunos, treinadores da SK, a informação é muito valiosa e vocês também têm a condição de se tornar pessoas como referência para os seus clientes, para toda a cadeia, o network que você está envolvido, né, sobre essa cadeia comportamental que as pessoas muitas vezes podem estar conhecendo um produto maravilhoso, que são os óleos essenciais, como porta de entrada aos pets. Então, agradeço muito essa aula contigo. Agradeço. Tá? E vamos agora para o próximo nível.